Senador, a gente estava falando de corrupção, recentemente a gente viu no 7 de setembro, marchas contra a corrupção pelo país. A mais forte foi em Brasília, muito motivada, eu acompanhei lá, por aquela absolvição da Jaqueline Roriz pela Câmara dos Deputados. Ela foi pega ali no flagra, recebendo dinheiro, depois alegou que era caixa 2 para tentar até minimizar o crime, enfim, foi absolvida com aquele argumento de que é um crime anterior ao mandato. O senhor aí, como alguém que tem experiência na área jurídica, o que o senhor acha desse argumento dos deputados para ter absolvido a Jaqueline Roriz? Olha, eu acho ridículo e vergonhoso esse argumento. Nós não podemos transformar um mandato num escudo para a prática de crimes. Veja que no caso de Ideobrando Pascoal, os crimes por ele cometidos foram antes do mandato. Ele foi cassado. Então, isso é uma desculpa para quem não quer passar a Câmara dos Deputados e o Senado da República para um outro patamar do princípio republicano. Isto envergonha o Parlamento brasileiro. Você acha que é medo ali de outros deputados se verem no mesmo problema? Falar, já tem um precedente aí que tem que usar a mesma solução comigo. Com todo respeito aos deputados, penso que sim. Imagine um cidadão que tenha violentado a sua filha antes de ser deputado, antes de ser senador. Aí ele é eleito, aí ele pode conviver com você no Senado. Muda, né? Alguma coisa, muda alguma coisa? Passa uma borrachinha no passado? Acho que o mandato não pode ser esse instrumento como uma lavagem daquilo que está sujo. E em relação ao voto secreto para esse tipo de votação, qual é a sua opinião? Sim, eu sou favorável à liberdade do voto. E esta liberdade ela deve ser representada, notadamente para nós, que somos representantes, na verdade. E só pode através do mandato aberto. Eu sou do voto aberto. Eu vejo que deputado federal e senador que mude sua opinião por pressão, ele está no lugar errado, né? Porque ali existem pressões de todos os lados. Ele vai ser um fantoche na mão de grupos de pressão. Isso não é correto numa democracia. No Brasil hoje, quais são os julgamentos que são secretos? Só o julgamento de um parlamentar. A oposição brasileira tem usado muito essa bandeira de combate à corrupção. Você acha que ela tem autoridade? Sim, eu dou o nome disso, defeito X da hipocrisia política. O que é isso? O governo Fernando Henrique do PSDB foi um governo que teve acertos e também equívocos, e crimes também. O governo Lula foi um governo que avançou acertos, equívocos e crime. Nós temos que superar no Brasil PSDB versus PT. O Brasil é muito maior que isso. Eu, como senador da República, eu penso num pós-Lula, pós-Fernando Henrique. Nós temos que entender os acertos desses governantes, por exemplo, a estabilização da moeda no governo Itamar, a questão do desenvolvimento no Fernando Henrique, a lei de responsabilidade fiscal, Lula, a saída da marginalização, da pobreza, chegar à classe média. Nós temos que pensar para frente. Infelizmente, fica esta briguinha entre duas crianças disputando quem é maior numa escola primária. Isso não é bom para a democracia. Crítica de um certo ativismo judicial do Supremo que usurparia atribuições do Congresso Nacional. Como o senhor vê esse Supremo com esse ativismo judicial? Existe um ditado em Mato Grosso que diz o seguinte: quem acha, encaixa. O Supremo está assim agindo, Kennedy, porque o Congresso é omisso. Os senadores e os deputados não votam. Falha do Congresso. Nós não fazemos outra coisa a não ser, já é até uma expressão mais chavão, ser satélite do Poder Executivo, que é um Poder Executivo que é imperial. Não interessa o sexo, o partido. Fernando Henrique era assim, Lula é assim, a Dilma diminuiu, a presidente Dilma, o número de medidas provisórias, mas engessa o Legislativo. Agora, voltando ao Supremo. Isso não é novo na história. Não existe novidade. O que existe é uma parte da história que nós não lemos. Isso já existiu no Brasil, já existiu no mundo, esse chamado ativismo judicial. O Supremo Tribunal, ele é um grande ator das discussões políticas no Brasil. Agora, isso é bom? Depende. Com esta forma de indicação dos ministros do Supremo, isto pode ser prejudicial. Porque o presidente da República pode aparelhar o Supremo. E o Supremo é aquele que erra por último. Vamos explicar aqui. O Supremo é composto por 11 ministros, todos indicados pelo presidente da República, mas os nomes precisam ser aprovados. Sabatinados pelo Senado. Muito bem. O Senado no Brasil, infelizmente, fazia da sabatina um convescote, uma festa. Só elogiava o currículo do cidadão. A sabatina mais longa no Brasil demorou 7 horas, do TOEFL. Nos Estados Unidos, 7 meses, do juiz Clarence Thomas, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora, recentemente, na semana passada, eu fui relator de um projeto, o autor, o senador Requião, em que nós vamos alterar a resolução do Senado para que o cidadão possa participar desta sabatina. Penso que seja através da democratização dessa escolha e a sabatina e o Senado exercendo a sua função constitucional. A lei no Brasil devia ser alterada para permitir o aborto, além dos casos que já permite hoje, que é risco de gravidez da gestante, de morte dela,
e gravidez resultante de estupro? Sim, eu entendo que a mulher tem a sua autodeterminação. Ela tem a sua autodeterminação, mas eu defendo a vida. Eu sou um cidadão que entendo que a vida é o maior bem que nós temos. Por óbvio, isso é um truísmo, até você falar nisso. Falar sobre isso. Esses dois casos precisam ser melhor adaptados à realidade em que nós vivemos, mas eu quero firmar a defesa à vida. Mas você acha que tem que continuar na lei uma pena de prisão para a mulher que faz aborto? Não, quem sabe o direito penal não sirva para isso. Quem sabe uma outra espécie de direito que esteja entre o direito penal e o direito civil. Senador, chegamos aqui ao final do programa, temos aqui o Pinga-Fogo, eu pediria que o senhor respondesse rapidamente. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor, no Senado, já conversei com o presidente Fernando Collor. Agora, o Fernando Collor ele foi absolvido em todas as ações no Supremo e purgou a sua pena. Ele ficou 8 anos afastado da vida política. Portanto, aqui nós voltamos àquele pensador, aquele filósofo, que ele já se redimiu dos seus erros. O sistema democrático ele precisa aceitar isso e nós, ali, a convivência tem que ser absolutamente democrática. Agora, isso não significa que nós, historicamente, possamos apagar o passado. Fernando Henrique Cardoso. Um mito. Lula. Um mito com os vícios e virtudes desses mitos. Por exemplo, a vaidade, né? Dilma. Dilma, o destino escolheu a Dilma. Filme preferido do senhor? Filme preferido. Kill Bill 2. Filme. Um diretor de cinema? Tarantino. Um cantor? Cantor? Bob Marley. Cantora? Cantora? Gal Costa. Senador, uma frase, um pensamento, um poema? De pensamento, um poema. Se os homens de bem não se manifestarem, os vagabundos vão tomar conta da política.